Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Mães Conectadas e hoje nós vamos tratar do assunto Volta às Aulas. Quero desejar as boas-vindas a você que está na primeira vez aqui no canal do YouTube, a você que está aqui no Instagram também, fique conosco. Nós vamos tratar sobre a tríade família, aluno e escola com a psicopedagoga Natácia Munarim. Boa noite, Natácia. Boa noite pessoal, boa noite Renata. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Natácia. A Natácia é psicopedagoga, mestre em educação, especialista em formação de profissionais da educação, mãe do Pedro e da Júlia. É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é um pouquinho de quem é a Natácia, né? Natácia, eu queria agradecer muito por você estar aqui, por ter aceito o convite e esclarecer muitas dúvidas das famílias hoje em dia, né? As famílias que estão para os filhos entrarem na escola, quem vai fazer transição de escola, as crianças com autismo, enfim. E mostrar que a psicopedagogia não é só aprender a ler e escrever, né? A psicopedagogia ela é muito além de tudo isso, né? Sim. Bom, eu também tenho muito a agradecer, Renata. Eu acho que, como eu falei no meu Instagram, era um pouquinho do que estava faltando para o ano realmente começar. Você dá essa oportunidade, né? Para eu, representando todas as outras psicopedagogas, né? Poder falar um pouquinho do nosso trabalho, poder falar um pouquinho disso, né? Exatamente desse retorno às aulas, dessa adaptação da criança na escola. Então, para mim, foi uma honra, tá? Receber esse convite. É um prazer estar aqui hoje falando com você, falando com o seu público, com as suas seguidoras, né? Poder contar um pouquinho do trabalho do psicopedagogo, né? E também como mãe, como você falou, mãe do Pedro e da Júlia, né? O Pedrinho, passamos por várias experiências ao longo desses 10 anos de vida dele nas escolas. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu estou bem feliz. Fiquei muito grata pelo convite, né? Eu acho que essa oportunidade ela é única. Eu que agradeço por você ter aceito, obviamente, né? Tirar um tempinho aí da sua agenda para você estar aqui, porque para a gente estar aqui, alguém tem que estar com os nossos filhos, né? Exato. Então, a gente precisa dessa rede de apoio para a gente conseguir desenvolver esses trabalhos. Exatamente. Então, assim, Natácia, como eu disse na abertura do episódio, a psicopedagogia, ela vai muito além do ler e escrever. A psicopedagogia, ela tem um trabalho maravilhoso. Quando eu coloquei essa pauta, volta às aulas, e não somente volta às aulas, mas todo o trabalho da psicopedagogia, até lá no Instagram veio muito o seu nome, né? Pelo seu trabalho, um trabalho maravilhoso. E eu gostaria de iniciar esclarecendo o que é a psicopedagogia. A psicopedagogia só trabalha nas escolas? Como que funciona a psicopedagogia no trabalho com a criança? Eu acho que você foi, assim, brilhante na escolha do profissional com o tema, né? Porque, como eu disse, tá? Ter essa oportunidade de poder contar um pouquinho do que a psicopedagogia trabalha, onde a gente atua, né? Qual que é o nosso objetivo, coincide muito com a realidade, né? Sim. Hoje nós psicopedagogos precisamos desse espaço, nós precisamos falar, né? Um pouquinho do que para que a gente veio, para que a gente está aqui, Sim. né? E como você disse, a nossa área, ela não se limita à área da educação, ao aprender a ler e escrever, né? Hoje nós estamos também na área da saúde, hoje nós também trabalhamos à frente, né, da área da saúde, e isso tem médicos renomados que falam isso. Sim. Né? A nossa própria formação nos dá essa possibilidade, só que muitas vezes o campo ainda não reconhece. Exatamente. Né? Os outros profissionais ainda não reconhecem, ainda estamos em busca, né? E espaços como esse são fundamentais, né? Para que a gente possa divulgar de fato o nosso trabalho e quem nós somos. Nós não estamos aqui só limitados, né, ao ensino do ler e escrever, da alfabetização. Não, a gente vai muito além. E hoje o psicopedagogo, ele é um
um dos terapeutas que os próprios médicos têm encaminhado. Então, hoje eu tenho recebido crianças que o neurologista encaminhou, que o psiquiatra encaminhou, que ele colocou no laudo, no relatório, encaminhamento para psicopedagogo. E isso, para nós, é um ganho muito grande. Ganho expressivo para a nossa classe, né? Basta nós agora começarmos, acho que é nos unirmos mais, um pouco mais, e ter mais espaços como esse. E também mostrar o campo de atuação, a importância. Fugindo um pouquinho do nosso script, mas a Nathalie Munarini... A Nathalie é minha irmã. Já tá aqui, ó. Pessoal do Instagram, bora lá depois pro YouTube, viu? Senão não vou passar a pergunta. Ela pediu para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Que no nosso café, antes aqui do podcast, sempre tem a rotina do café antes, né, Natácia? E é uma trajetória linda. Conta um pouquinho para nós brevemente. Você quer sair daqui que horas hoje? Tá tranquilo. Olha, eu não tenho hora, porque como você falou no começo, eu tenho rede de apoio, né? Que é minha mãe, o pai do Pedro. A gente se desdobra para dar conta de tudo. E hoje o Pedro, né, tem com quem ficar, graças a Deus, por isso eu tô aqui. Mas vamos lá, a trajetória acadêmica, ela começou há muitos anos, né? Não vou falar para né, não entregar a minha idade, mas tem mais de 15 anos na área da educação, né? Eu comecei a pedagogia, na época eu trabalhava, né? Trabalhava no comércio e minha família é muito pobre e eu não tive muita escolha. Então eu caí na pedagogia, né? Eu escolhi porque era um curso na Federal que tinha uma concorrência baixa, né? Eu falei, vou fazer... A possibilidade de ter uma formação superior, conseguir passar, né? Conseguir se formar. E aí eu entrei para pedagogia. Não era um grande sonho, né? Na época, eu queria muito fazer fisioterapia, que eu via todo mundo vestido de branco. Eu achava o máximo. Mas fui para pedagogia, né? Passei em direito na época, na UEMS. E aí eu falei, não quero direito, não quero ser advogada. Deixei para minha irmã, né? A rica da família. Deixei para minha irmã. E aí eu entrei para pedagogia, comecei, né? No segundo ano da faculdade, eu engravidei da Júlia, tive a Júlia. E aí eu pegava ela como cobaia, né? As atividades que eu aprendia no curso, eu ia fazendo com ela ali enquanto ela era bebê. E logo ali, antes mesmo de me formar, eu tive o primeiro contato com criança autista. Na época era o Carlos Eduardo, filho da Sandra, uma bigona minha, que hoje ele está com 19 anos. Na época, a primeira relação que eu tive com o autismo foi com o Dudu, né? A professora Marilda me orientava, né? E eu fazia o atendimento domiciliar do Dudu, lá em 2000 e sei lá quantos. E aí terminei a pedagogia, fiz a pós-graduação, entrei para o mestrado. No meu mestrado também atuei com crianças autistas, né? Até então eu não tinha o Pedro, só tinha a Júlia. Isso já há quantos, em torno de 10 anos atrás? Mais, 15 anos atrás. Mas 15 anos atrás já foi lá no... Foi no comecinho da formação. Eu já fiz a formação em pedagogia e já fiz o mestrado. Não, é interessante que você para pensar, 15 anos atrás quase não se falava no autismo, né? Não, era assim, você tinha já pessoas profissionais aqui, na época eu me lembro tinha a Marta, que era fono, e só, médico mesmo, eram pouquíssimos, né, o conhecimento era muito pouco, E aí, nesse período de transição da graduação para pós-graduação, eu atuei como professora de apoio. Eu fui uma das primeiras professoras de apoio, que hoje é o professor de apoio, não tem, a criança tem o direito. Então, naquela época, eu fui uma das primeiras professoras de apoio da rede municipal, né? E aí, atuei por um tempo ali, depois continuei, né, trabalhando com isso. Quando eu terminei o meu mestrado, eu logo em seguida passei no processo seletivo do SESI e fui coordenar, né, o ensino fundamental e o ensino médio. Depois disso, tive a experiência da graduação do curso superior, né, do curso de pedagogia EAD. E aí, me encontrei com a psicopedagogia, né? Na época da pandemia, as terapias pararam, né? O Pedro parou as terapias, né? Uma loucura. Você tinha que dar conta de tudo, trabalho, casa, família e as terapias, né? E aí as terapias passaram a ser online e eu vi uma dificuldade muito grande do Pedro em aprender a ler e escrever, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer psicopedagogia, porque eu acho que é o que está faltando para alfabetizar meu filho. Foi aí que te deu start. Aí que me deu start, né? Aí que eu peguei e falei, bom, vou fazer. Só que na época eu era
estável no meu emprego, então não tinha intenção de sair, né? E fiz só realmente para atender o Pedro, né? E vi que a psicopedagogia já era algo a mais. Já me possibilitava muito mais do que só ensinar a ler e escrever. Lá atrás, isso lá em 2020. E aí aconteceram algumas, né, situações na questão do meu emprego. Eu parei de trabalhar na Unigran e me vi sem saber o que fazer. Só que com a psicopedagogia. E eu falei, bom, vou unir o útil ao agradável, né? Sim. Tive algumas parcerias na época, né, que me ajudaram muito. E eu comecei a atender. E aí... Atender crianças de isso, tal idade. Crianças autistas. A princípio, o meu público era crianças autistas em fase de alfabetização. Né? Eu sempre peguei os pequenininhos, 4, 5, 6, 7 anos, na fase de alfabetização. Tanto crianças verbais quanto não verbais. Então, esse era o meu foco, né? Não imaginava que o trabalho fosse crescer tanto, né, e abrir portas, e aí eu fui atendendo outras crianças também. Aí onde entrou o TDAH, onde entraram crianças e adolescentes, eu vi a importância da psicopedagogia, principalmente no TDAH, porque trabalha muitas funções executivas. O foco, né? A questão da atenção, da memória, da concentração, do planejamento. Então, e tudo isso, muitas crianças TEA têm o TDAH como comorbidade. Então, a psicopedagogia, ela atua muito nessa área também, né? E isso são pré-requisitos indispensáveis para a alfabetização, para a escola. E para ajudar essa criança a alavancar, se desenvolver, Exato. né? Não somente ler e escrever, porque a atuação da psicopedagogia com os pais, Natácia, como que funciona, igual a abertura que eu fiz do episódio, família, escola e aluno. Vamos falar da família, né? Psicopedagogia com a família. Você mesmo comentou que você fez a psicopedagogia para atender o Pedro e hoje se tornou seu carro-chefe, vamos dizer assim, de trabalho. Exatamente. Como que a Natácia recebe essa família? Porque vem lá um laudo, né, do médico e tal. Lá, aquela mãe que está com esse laudo na mão aí, que precisa procurar um psicopedagogo. O seu filho está com dificuldade, tanto para... Vamos falar agora na fase escolar já, né? Depois a gente retoma e conversa sobre o início das aulas. Mas, aproveitando o gancho, que essa criança já está na escola. Como que a psicopedagogia vai receber essa mãe, vai trabalhar com a família primeiramente? Porque a família, mesmo com o laudo da mão, às vezes muitas não aceitam. Então, tem que trabalhar essa necessidade. Porque o mais prejudicado sempre é a criança, se faltar o tratamento, né? E, entre parênteses, a questão do autismo é fundamental, né? Fundamental. Eu tomei como princípio básico, sabe, na minha atuação profissional, um pouco carregar a minha história de vida com o Pedro. Então, quando eu recebo a mãe, quando eu recebo a família, eu sempre lembro de como eu era recebida nos lugares. E aí eu faço exatamente aquilo que eu gostava quando me recebiam. Eu achei que você ia falar, eu faço exatamente o contrário. Também, né? Também, né? Porque a realidade... Tem muitos casos que eu faço exatamente o contrário de como faziam. Porque eu imagino que a Natácia, como mãe, já teve várias experiências com diversos boas terapeutas. E ruins. Então, assim, tem uma bagagem profissional? Mas também tem a bagagem da mãe. Tem, né? O Pedro hoje tem 10 anos. O laudo do Pedro saiu somente quando ele tinha 6. As terapias começaram com 2. Então, dos 2 aos 4, eu passei por infinitas consultas, né, relatórios, conversas, anamnese, entrevistas, até chegar no denominador comum de que nós temos o X frágil. E aí, então, o laudo de deficiência intelectual, autismo, TDAH. Então, foram quase 4 anos nessa caminhada. Essa descoberta, né? E hoje, muitos pais eu recebo com essa mesma história. Então, o que eu posso fazer para encurtar o caminho dessa família, eu faço. Em todos os aspectos, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a questão da avaliação. Pedro passou por várias avaliações, né? E algumas poderiam ter sido poupadas. Olha só. Se eu tivesse o nome do profissional certo, se eu tivesse uma experiência já com alguma dessas profissionais. Então, hoje, quando a família me procura, eu encurto o caminho dessa família. É o primeiro passo. Você direciona a família, exatamente, né? Para exatamente não cair nessas avaliações, nessas situações desnecessárias. E eu acolho. Eu acho que o acolhimento é
é fundamental. É né? tudo, né? É, porque quando a família chega, principalmente no início do laudo, ou quando ainda não tem o laudo, né, essa família ela chega perdida. Essa mãe, principalmente, 99,9% das pessoas que me procuram são mães. Eu conheço poucos pais dos meus pacientes, infelizmente. Mas essa mãe, ela chega pedindo socorro. O olhar dela para você é assim, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Porque se chegou no psicopedagogo, é porque já foi antes no ABA, na fono principalmente, né? ATO. Então, quando chegou ali, é porque a situação escolar da criança não está nada boa. Não está nada boa. E quais são as maiores dificuldades, Natácia, que aparece para você no consultório, né? Das crianças com autismo. Claro que a gente pode falar, mas o autismo é igual para todo mundo. Não é. Cada indivíduo tem as suas particularidades, cada criança é uma criança. Sim. Independente se tem TEA ou não. Sim. Então, assim, qual que é a maior dificuldade assim, que aparece no consultório para crianças autistas? Sim, porque o nosso público também são muitas mães de filhos autistas, né? Sim. Quando eu falo do TDAH, muitos têm essa comorbidade, Sim. acaba a gente falando, né, dos dois. Mas assim, para a gente poder fazer a ligação com o tema, né, que é a questão escolar, a adaptação inicial, a volta às aulas, uma das grandes demandas da criança autista é exatamente isso, é a rotina escolar. É como inserir essa criança na rotina escolar. E daí, então, pensar em adaptações pedagógicas, né? Porque o ritmo da criança autista, ele é diferente. A maneira como ela aprende é diferente. Né? Então, muitas vezes, eles são taxados, né? Por criança birrenta, por criança mal educada, preguiçosa, que não quer aprender, né? Então, essas dificuldades, elas muitas vezes, elas são atropeladas, né? Por falta de informação, por falta de conhecimento. Então, quando me reuni, né, outro dia eu me reuni com um grupo de professores, a gente precisa ter um pré-conceito, uma pré-informação sobre o que é o autismo, sobre as maneiras, né, as características, e entender que cada autista é único. Então, cada autista que chega para o professor em sala de aula, ele vai apresentar uma dinâmica. Ele vai apresentar uma estereotipia, um hiperfoco, uma necessidade, né? Cada um é uma demanda. Uma exigência. Exatamente. Tudo. Então, o primeiro passo, né, a primeira reclamação que eu recebo é que a escola não se adapta, a escola não se adequa. A escola não tem o professor de apoio ainda, que é fundamental. Que é, assim, a maioria, né? Todo mundo reclama da questão do profissional de apoio. E eu penso assim, Natácia, porque muitas vezes nem o próprio professor, vamos dizer assim, o principal, que está ali na frente da turma, está preparado, né? Aí... assim, isso eu conversei com esse grupo de professores, bem grande que eu falei, foi a primeira palestra que eu dei esse ano. Hoje, a gente não pode mais aceitar, isso eu falo para as mães, aceitar o professor desinformado. A gente não pode. Isso eu falo como mãe. Né? E por quê? A informação está aí. O seu canal, o seu Instagram, tem tanta informação útil. Né? Então, o professor, ele precisa, no mínimo, estar informado. Então, ele falar que ele não está preparado, ok, até entendo. Mas saber... ele sabe o aluno que ele vai receber, ele sabe que a demanda está cada vez maior, a estatística mudou muito nos últimos anos, então... Só vem crescendo, né? Só crescendo. Os critérios mudaram, o olhar dos médicos mudou, né? Então, hoje a gente tem um número maior por conta disso, não é por... nada, nenhum outro motivo, né? Então, o professor, ele tem que saber, ele tem que acompanhar, né? Quando eu coordenei o curso de pedagogia, a grade do curso, ela é muito falha. Ela não te dá possibilidade alguma de receber uma criança autista. Entendi. Assim como ela não dá a possibilidade de você receber a criança que não aprende só lendo, não aprende só ouvindo, né? As crianças, elas têm uma dinâmica de aprendizagem muito diferente. Sim. Né? E a questão, Natácia, vamos da escola. E o material para esse aluno? Porque muitas mães, assim, às vezes a gente na recepção das clínicas, conversando, né? A gente escuta falar das dificuldades das crianças. Sim. Se tratando do autismo, né? Esse material, ele é o mesmo? Ele pode ser o mesmo? Ele deve ser adaptado? Porque o que eu falo para você? Por que eu te pergunto isso?
É uma coisa que aparece muito também no meu Instagram, na época que o Mateuzinho ia pra escola. E quando o Mateuzinho foi pra escola, a gente comprou todo o material, né? Pra ele interagir, pra fazerem as atividades com ele, enfim. Mas não foi bem assim. Essa é uma outra história. Esse material para essa criança que tem o TEA, né? O autismo, ele é o mesmo material? Precisa ter algumas adaptações ou tem alguma outra questão que sim, esse material precisa ser adaptado? No caso, o Mateus tem atraso motor, outra questão, e mais o autismo, né? Sim. Mas em qual momento esse material precisa ser adaptado? A gente parte do princípio que o aluno autista, vamos pensar assim, a gente vai falar aqui hoje o que é ideal, né? Tentando trazer a realidade. Sim. Porque se a gente ficar só falando a realidade, a gente vai ser muito pessimista, né? Mas é a realidade. Né? Vamos tentar trazer um pouquinho do que pode ser. Do que pode ser e do que já acontece em algumas escolas, né? Eu vou começar dando o exemplo do Pedro. Tá. Pedro passou 5 anos na escola particular. Nesses 5 anos, o material dele não foi adaptado da maneira como ele precisava, porque ele não era alfabetizado ainda. Então, todas as reuniões dos profissionais se pautavam na seguinte questão: esse material precisa ser adaptado porque o Pedro não está alfabetizado. Né? Então, isso fora as questões da socialização dele. Sim. Né? Isso vamos falar de conteúdo mesmo, da parte pedagógica. Então, o Pedro já tinha socializado, o Pedro já estava com a rotina em andamento, mas o material mesmo, em si, ele não era adaptado. E aí, a criança, ela sofre muito com isso. Como que participa, Natália? Desculpa, sim, mas como que a criança é incluída nesse meio? Vai levando, vamos levando. Coxas. Por isso que tem que ser, a gente também tem que, não posso esquecer, né, de falar que isso é muito individual, né? Então, isso aconteceu, o que aconteceu com o Pedro acontece com muitas crianças, que aí também a gente tem que depois falar muito individual, o outro lado. Sim, é muito individual, mas eu acredito, assim, que serve de alerta para as mães que estiverem nos assistindo, observar esses detalhes. Exato. Né? Porque já teve mãe que, inclusive, veio aqui no podcast e comentou assim, eu fui perceber que meu filho não era incluído nas atividades numa apresentação da escola, porque o que acontece? Nós mães, nós não estamos ali dentro da sala de aula. Todos os dias, não. Né? Nós somos chamadas quando a situação explode. Quando a criança bate, quando a criança quebra, quando a criança picota alguma coisa errada, aí elas lembram de chamar a gente. Isso falando como mãe. Né? Então, o Pedro, ele passou muito por isso. Todo ano, na época, a psicopedagoga dele era a Roberta, ela acompanhou ele muitos anos, né? Ela fazia essa parte da questão escolar muito bem feita, ia na escola, orientava, pedia, mostrava, né? Porque a adaptação do material, ela vai depender de criança para criança. No caso das crianças que estão em fase de alfabetização e já estão lá no 2º, 3º aninho, né? E ainda não estão alfabetizadas, o material ele precisa ser diferente. Ele precisa atender a essa exigência, a essa demanda. Ele é mais lúdico, tá? Ele até pode ser aproveitado, né? Os livros, as apostilas, mas de uma forma que a criança entenda, que a criança consiga realidade da criança fazer. Exatamente. Então, o que aconteceu esse ano passado? Né? Que o Pedro mudou de escola, foi para uma escola pública. Na primeira reunião que eu tive com as professoras e com uma parte uma terapeuta, a professora regente não conhecia o Pedro, ela sabia do laudo do Pedro. Na primeira reunião, ela falou pra mim, Natácia, vou falar pra vocês, gente, o Pedro, ele não vai usar o livro do 4º ano. Ele vai usar o material voltado para alfabetização. Aquilo pra mim, parece estranho, né? Soa estranho, mas pra mim era tudo que eu precisava ouvir. Claro. Porque eu preciso que trabalhem a alfabetização do meu filho. Se eu ficar batendo a tecla, né, naquele material que não está de acordo com o nível de aprendizagem dele, ele está fazendo o que dentro da escola? E aí, o que foi feito? Uma apostila separada de língua portuguesa e de matemática. E todos os dias, eles trabalhavam as questões de língua portuguesa e de matemática. Que eram as questões que o Pedro precisava. E isso não tirou o Pedro do resto da rotina da turma. Porque eles trabalhavam textos, história, geografia, ciências. E ele participava ali na atividade mas dele. Dava o tempo, ele estava ali. Isso não é exclusão.
Não, e Isso até mesmo é pensar... porque ele tá ali sentadinho, ele sabe que tem que estudar, que é o momento de ficar quietinho. Então, assim, tem toda uma questão de comportamental em volta, Eu né? achei, assim, tão brilhante a percepção dessa professora. Porque o que eu Maravilhosa. vinha ouvindo era assim, não, ele tem que estudar o que os outros estudam. Ele tem que fazer o que os outros fazem, mesmo que ele não consegue. Mas Não pera é? lá, que evolução que vai ter? Exatamente. Aí a gente entra na parte ideal, que é o PEI. Né? Não sei se é a próxima pergunta. Sim, vai mas estar lá na frente. Mas pode falar. Mas já vou não me dá nada, adiantando. Por quê? Quando a gente pensa numa criança autista dentro da escola, a gente primeiro precisa pensar no PEI, que é o plano de ensino individualizado. Toda criança autista tem direito e tem a necessidade. E o PEI, ele é um documento importantíssimo, importantíssimo. Ele serve como documento, quando eu converso com as professoras, enquanto psicopedagoga, conversando com as professoras, eu falo para elas, isso é uma prova de que você está fazendo pelo seu aluno autista. Claro. De que você está buscando meios, estratégias, recursos para atender a sua criança autista. Né? Como mãe, eu nunca recebi, na época, né, de escola privada, o PEI do Pedro. Era sempre uma luta, era sempre uma coisa escondida. Passaram anos ali, né? Temos que elaborar. O PEI, gente, é tão simples. Quando você coloca a realidade daquela criança, Certo. quando você expõe ali e traça as metas, né, para aquela criança, porque toda escola tem uma grade curricular. Sim. Todo professor tem que seguir aquela grade curricular. A criança autista pode seguir dependendo do nível de suporte, ou não. Ou aí ela entra o PEI que vai Exatamente, trazer para ele a realidade exatamente. dele de ensino. Não que para o nível de suporte 1 não precise do PEI, mas geralmente é mais emergente a necessidade nos níveis 2 e 3, que é onde as adaptações precisam acontecer para a criança fluir, evoluir. E pensando assim, eu vendo de fora, ficaria até mais, vamos dizer assim, entre aspas, fácil para a pessoa que está ali diretamente com a criança autista auxiliando, né? Fica até menos complexo, vamos dizer assim. Fica palpável. Isso. Fica palpável. Fica uma coisa possível de acontecer. Porque quando se fala, mas nós vamos receber um aluno autista que não fala, né? Como é que nós vamos ensinar para ele, né? Sei lá, os seres vivos, vertebrados e invertebrados, se ele nem fala? Nós vamos pegar as imagens dos vertebrados e invertebrados, principalmente se ele tiver com hiperfoco no dinossauro. A gente vai unir tudo isso. Sim. E vai criar estratégia. A internet está cheia de estratégia de ensino para a criança autista. Só que isso tem que constar no PEI. Tem que estar lá no PEI, que essa criança, o que é que ela precisa, né, para atingir o objetivo da turma, para conseguir atender essa demanda dessa grade curricular. O que essa criança precisa? Ela vai precisar de adaptação. Ela vai precisar de um recurso diferente. Ela vai precisar de uma quantidade de conteúdo diferente. Se é uma criança que não copia, isso aí é uma das grandes reclamações que eu recebo na clínica, no consultório, é porque o aluno não sabe copiar. Não copia. Não gosta de copiar. É preguiçoso. Mas isso no geral ou... No geral. No geral. No geral. Nas crianças que já avançaram a fase da alfabetização, né? Sim. As crianças de 3º, 4º, 5º ano, a grande demanda é essa. A criança não copia. Por que a criança não copia? Porque ela tem limitações. Ela tem limitações. E aqui eu não vou... quando você chamar uma TO, você pergunta, né? Porque elas que... Essa é a área delas. Eu não vou me meter, não. Mas assim, se ela não copia, tem que investigar o porquê que ela não copia. E geralmente, no caso com o TDAH, é a falta de atenção, é a desatenção. Exatamente. Enquanto a criança olha no quadro para copiar, os segundos que ela tem de olhar no quadro e olhar no caderno, ela se perde nesse meio todo. Ela se perde. É muito fácil, né? Sair do foco. Então, ali. A adaptação, nesse caso, do material, é em relação à cópia. Vamos trazer esse texto impresso, vamos trazer esse texto com lacunas, para a criança só preencher as lacunas. Vamos facilitar adaptar o trabalho. Mesmo, né? Exato. É uma criança que gosta muito de tablet e computador, vamos sim colocar um tablet e um computador na sala. Ela precisa ter acesso. A grande legislação diz a universalização ao acesso. Não e possibilitar, né, que a criança evolua. Exato. A criança tá ali, ela não tá só para socializar. Que foi uma coisa que eu conversei, que eu sempre, quando eu falo com os professores, eu falo sobre isso. Gente, o autista, ele não tá na turma só para socializar.
Ele não tá. Porque as escolas batem no peito, né? Nós somos inclusivas. A gente não pode negar matrícula. Então, aqui o seu aluno, seu filho vai socializar. Não Mas vai não é só só isso. socializar. Ele precisa aprender. A criança tá ali para aprender. Eu quero que o Pedro seja alfabetizado. Que o objetivo maior é essa questão da alfabetização, claro, respeitando os limites, respeitando a individualidade da criança e contornando e conseguir chegar nesse objetivo. Mas Exatamente. para isso todos têm que estar unidos. Eu acredito que terapeutas, família, escola, Sim. porque se um rema para um lado, outro rema para o outro, não vai adiantar nada. É. E conhecer o aluno, né, Natácia? Principalmente. Exatamente. Eu acho que entra um pouco na questão do primeiro contato com a escola, né? Essa fase de adaptação inicial. Uma criança que nunca foi para a escola, ela tem que ter todo esse suporte. Ela tem que conhecer a escola antes do início do ano letivo. Sim. As terapeutas, principalmente do ABA, né, que é a parte da psicologia, ela tem que levar a criança antes do início do ano letivo, trabalhar com histórias sociais, para que aquela criança conheça o ambiente, e esse ambiente seja trabalhado lá no consultório, lá na clínica, né, tenha uma rotina de início, meio, fim do período, né, que a criança está na escola. Então, tudo isso para a criança que tem o primeiro contato com a escola é fundamental. E é o que você falou. As terapeutas, elas têm que se unir. As reuniões de equipe, elas têm que acontecer. Claro. Porque senão vai cada uma para um canto. Não, e coitada da mãe, né? Porque a mãe é cobrada por uma terapeuta, pela outra, pela escola. E aí? Eu vou te A mãe não faz milagre. Eu vou te contar uma experiência minha, né? Todo ano, todo início do ano letivo, eu fazia reunião com todas as terapeutas, online mesmo, né? Isso eu fiz por 4 anos. Chamava fono, TO, psicóloga, né? Psicopedagoga, e colocava elas numa sala online e falava, ó, nós vamos delinear aqui hoje qual é o objetivo pro Pedro. E aí nós vamos para a escola e levar esse objetivo para a escola. Por quê? O Pedro tem demandas infinitas. Então, desde as atividades de vida diária, escovar o dente, se vestir, comer sozinho, a parte cognitiva, né? Ele tem bastante, por conta da deficiência intelectual, muitos problemas da cognição, memorização, armazenamento, né? E a desatenção. Ele tem o TDAH tanto do tipo desatento quanto hiperativo. Então, ele é do tipo combinado. Então, é muita demanda, né? E aí, eu pensava, nos primeiros anos de terapia, eu quase enlouqueci. Porque era cobrança daqui, cobrança dali, cobrança de lá. E aí a fono falava o que eu tinha que fazer em casa em tal exercício. A TO falava como é que era tal Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, minha gente. Você tá me entendendo? Aí eu ficava maluca. Aí o primeiro ano dele na escola, eu lembro até hoje, no final do ano, a fono me chamou, né? E falou assim, Natácia, quais são as suas expectativas pro ano que vem? Eu falei, nenhuma. O Pedro saiu das fraldas esse ano. Esse era meu objetivo. Olha. Agora, daqui pra frente, é só sucesso. Porque o Pedro saiu das fraldas com 5 anos. Né? Demorou muito tempo do desfraude. E foi muito difícil. Então, naquele ano, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu falava, vocês já que vão ter que... eu já estava tão aliviada. E aí, naquele ano, foi a primeira reunião em grupo que eu fiz, que aí a gente trabalhou a socialização do Pedro. Né? Começamos com a parte de socialização, porque ele, na escola antiga, como ele fazia cocô na roupa, era uma confusão, era uma loucura. Né? E aí, quando ele entrou realmente para o pré, a gente começou as estratégias de socialização. Aí, no segundo ano, foi a alfabetização. Foram 2 anos que as reuniões eram pautadas na alfabetização. O foco era esse. Esse ano, eu fiz diferente. Né? Esse ano, o Pedro já está com 10 anos, vai fazer 11. Então, as perspectivas, elas vão mudando. Então, esse ano, o que eu preciso, né, de apoio das terapeutas em relação à autonomia. A vida sozinho, a fazer as coisas sozinho, aprender, de fato, se virar, pegar um Uber, porque eu não vou estar aqui para sempre. Exatamente. Né? E isso... Essa é uma dor, assim, da maioria das mães, com certeza, com certeza. É isso que é nesse ponto que eu ia chegar. O que eu recebo na clínica como psicopedagoga. Né? O medo dessa quebra, de cortar esse cordão e de mostrar para a mãe o quanto a criança é capaz de ir sozinha. Mas eu acho assim, Natácia, que é tanta luta, é tanto medo, é tanta cobrança, é tanta coisa que a mãe, ela vai
puxar pro colo mesmo. Exato. E esse quebrar esse laço é muito assim, doses homeopáticas, né? Porque não tem como. Eu tô falando aqui, parece que eu sou a rainha do desmame. Gente, é muito fácil só fazer isso. A rainha do desmame. Entendo tudo de quebra de cordão umbilical. Não, claro que jamais, né? É que assim, Natália, a gente chega num ponto... Mães atípicas conversando, né, minha gente? A gente chega num ponto que certas coisas, certas demandas, a gente não dá mais tanta importância. Não é importância, mas o peso não é o mesmo que era lá no início. Exatamente. Então a gente acaba levando com uma certa leveza, Exato. até pra gente conseguir as outras demandas, a gente focar mais, focar melhor. Não é isso? Exatamente. E é o que eu falo muito para as mães que me procuram, né? Qual é o objetivo de vida para o seu filho? Eu quero que ele aprenda a ler e escrever. Né? A criança está com 10 anos e não sabe socializar. Então, assim, vamos elaborar melhor. A gente pode usar né, os recursos para alfabetizar. Só que o que é mais emergente para a vida da criança? Né? Quando é pequenininho, igual o Mateuzinho, 4, 5 aninhos, você tem ali uma certa grade para seguir, Sim. né? Um script, um roteiro. Sim. Que é padrão para todo mundo. Agora, como eu tenho recebido muitos adolescentes, eu tenho percebido, eu tenho questionado as famílias a esse respeito. Né? Por exemplo, quando você fala da transição de uma escola para outra. Tem crianças que, por exemplo, chega no 5º ano, já não tem mais aquela série na escola. Tem que mudar de escola. Né? A mãe fica enlouquecida de medo. E eu falo por mim, né? Eu já passei por isso, né? O medo de perder o professor de apoio, o medo de perder o vínculo com a escola e ter que criar tudo isso de novo no ano seguinte. É esse ponto que eu ia chegar com você agora, assim, porque nós estávamos falando de escola, né, de adaptação. Sim. E quando há essa transição, né, como que fica a família e o aluno e a escola nova que vai começar? Sim. Porque é uma adaptação nova, é mais fácil, Natália? Como que você lida com isso? É claro que você falou que o Pedro ele saiu de uma escola particular e foi para uma escola pública, né? Uma escola com mais, não sei se seriam recursos, mas que ele se adaptou melhor, ele teve evoluções mais significativas, né? Sim. Isso aqui a gente não vai colocar o critério de particular ou público, não tem nada a ver com isso. Eu acho que não cabe entrar nessa discussão. Não tem nada a ver com isso. Mas a questão da criança em si, essa nova adaptação, tanto para a criança quanto para a família, porque sem dúvida nenhuma, eu acredito que deve dar uma aflição danada na família. Isso. E você imagina para a criança, né? É claro que talvez as mães tentam não mostrar isso. Ou mostram, não conseguem. É difícil não mostrar. É assim, a gente falou um pouquinho da criança que está pela primeira vez na escola, né? Então, agora pensando nessa galera que já está na escola e precisa mudar de escola ou precisa mudar de professor ou de professor apoio, né? Porque ainda se tem uma cultura de que o aluno é do professor de apoio. Isso dificulta muito essa transição. Muito, porque aí a família, a mãe principalmente, ela se apega muito a esse professor de apoio, né? E eu falo por mim, Esse ano eu prometi que eu não ia sofrer. E eu não sofri, porque eu queria muito que o Pedro continuasse com a mesma professora de apoio. Só que ao mesmo tempo eu já tinha em mente todos os ganhos dele ali naquela escola. Então eu resolvi me tranquilizar e não fui atrás para querer saber quem era o professor de apoio desse ano. Só que isso aconteceu agora, né? O Pedro já está com 10 anos, a gente teve uma experiência muito boa na escola. O pai e a mãe que começa o ano letivo com uma experiência ruim, dificilmente no decorrer do ano, aquilo ali vai render. Porque marca, né? Começa muito, já um início meio trágico. É o que eu estou acompanhando a muitas famílias sem o professor de apoio ainda. Muitas crianças autistas ainda sem o professor de apoio. Só que aí a gente cai numa discussão, que eu não sei se é o caso, talvez num outro podcast a gente falar só da questão dos professores, né? Com certeza. Vale um podcast. Vale. Somente sobre os professores. Vale porque cada escola se organiza de uma maneira, mas toda segue o padrão, que é o da prefeitura, né? Sim. Então vai muito da boa vontade de cada gestor ali de administrar o seu grupo, né? E de perceber
onde é que eu vou colocar tal criança, em qual turma que eu vou. Tem escolas que podem fazer isso, outras já não, porque o número de autistas está muito grande. Então, Na sala de aula. Na sala de aula. Porque tem um número X, por exemplo, assim, Tem. tem a quinta série A, B, C. Aí tem que dividir as Tem crianças. redução de quantidade de crianças, né, por turma. Então, a escola que tem que fazer essa logística, né? Eu não sei, eu tenho que olhar a lei agora, se saiu Sim. alguma coisa nova, mas tem uma quantidade de crianças e... Mas isso também, só um detalhe. Mas isso para criança, vamos supor, crianças autistas, dependendo dos níveis, também são separadinhas ou não tem nada a ver? Não sei te falar, Rei, eu É? acho que não. Eu acho que não, né? Não, eu acho que vai depender ali de como a escola organiza, né? Porque às vezes tem vaga, às vezes não tem. Entendi. Né? E aí vai depender da escola realmente. Mas essa transição, tanto de série, né, de turno, como de escola, ela precisa ser feita com previsão. A gente precisa sempre lembrar que a criança autista precisa de previsibilidade. Então, mostrar para a criança quem vai ser a professora do ano seguinte, mostrar qual vai ser a sala que ela vai estudar, quem vai ser o professor de apoio, deixar, hoje em dia eu percebo ainda, como o professor de apoio ele fica diretamente com a criança autista, muitos professores acabam delegando o papel do ensino, da aprendizagem para o professor de apoio. Que na verdade não poderia. Não. O professor ele é de apoio. O professor regente é o professor da turma. Ele é o responsável. Ele está ali só para auxiliar. Exatamente. O professor de apoio está ali só para auxiliar o professor que está à frente. Então, E infelizmente... isso inverte os papéis, né? Muito. A gente vê muito isso. Muito. E aí, por isso que a família se apega ao professor de apoio. Porque é ele quem vai dar a devolutiva de como foi o dia. É ele que vai falar quais são as dificuldades da criança, o que a criança fez naquele dia, o que deixou de fazer. Quando, na verdade, o aluno, ele é aluno da escola. Ele é aluno do professor regente. Mas aí, Natácia, você direciona isso, talvez, não uma formação, mas uma má preparação, vamos dizer assim, do professor que está ali na frente, da escola, como coordenação, como tudo. Porque, assim, se o professor de apoio está ali para apoiar, ele que está tomando a frente de toda a situação, igual você falou, a família vai direto nele. Sim. Mas aí, como que fica a escola? Como que fica o professor regente nisso tudo? Vai depender de escola para escola. Né? Eu não tenho como falar assim, padronizar, generalizar. Sim. Não dá para generalizar. Porque a experiência que eu tenho na escola do Pedro é que os papéis, eles são bem definidos. Bem definidos, né? Então, isso ficou muito claro na primeira reunião que eu fui. Mas nem sempre vai ser assim. Então, depende muito da gestão daquela escola, da coordenação daquela escola. Como é que a coordenação lidera, né? Como é que ela atua frente a essa demanda. Porque se você parar para imaginar assim, né? A criança está ali no 5º ano, tem um professor de apoio, mas esse professor de apoio, ele não vai para o 6º ano, um exemplo. Exatamente. Mas a criança vai continuar sendo da escola, aluno da escola. Exatamente. Então, tem toda uma questão aí de coordenação, Sim. de diretoria, que vai estar Sim. talvez assistindo essa criança com outro professor de apoio, Sim. com outro professor regente. Exatamente. Até foi uma das perguntas lá do meu Instagram, que eu te falei que eu não consegui repostar, foi em relação a isso, né? O fato das escolas não se prepararem ao ponto de ter essas funções definidas. E na hora de receber a criança, já receber com esse suporte de que a escola tem que se preparar. Então, se uma criança tem uma crise, se uma criança, né, se joga no chão, chora, tem que estar todo mundo preparado. Tem que estar todo mundo de prontidão para atender aquela criança. Né? Parece ideal demais falar isso, mas a realidade tem que ser assim. Seria fundamental. Exatamente. Então, muitas vezes, tem professores, eu fui questionada numa outra formação, tem professores que já têm, por exemplo, cursos de ABA, né? Que é a análise do comportamento, que gerencia as crises. E aí, a professora falou assim, olha, no momento em que eu vou, né, segurar o meu aluno para ele não bater a cabeça na parede, a professora da outra turma me olha, assim, julgando, como se eu tivesse, né, batendo na criança. Então, assim, falta esse alinhamento. Julgando a atitude da outra professora, né? Falta esse alinhamento entre os docentes de que, bom, se a criança tem crise, se a criança, né, tem muitos comportamentos disruptivos, tem que ter alguém ali que gerencie o comportamento dela. Preparado, exatamente. Se eu ainda não estou preparado para isso, eu tenho que me preparar.
Eu tenho que me preparar. Mesmo que eu ainda não tenha uma criança dessa, porque quando a gente fala em autismo, né, a desregulação, ela acontece. Claro. Principalmente no ambiente escolar. Se é uma criança que tem muita sensibilidade auditiva, ela vai ter muita crise dentro da sala de aula. Né? Então, o professor ele tem que estar preparado para isso. Tem que chamar o TO para que o TO ajude, para que o TO auxilie. Tem que chamar o ABA para que o ABA... É uma equipe multidisciplinar, né? Tem Todo mundo que ser junto. multidisciplinar. E não tem como não ser, no caso da criança autista. Natássia, com relação às demais crianças da turminha, vamos dizer assim. Tem a criança lá autista, ela teve uma crise, igual você acabou de falar. Como que a escola se comporta, ou deve se comportar, com relação a essas crianças? Eu posso te dar mais um exemplo? Não, fica à vontade. Eu acho porque, que dando assim, os exemplos fica muito porque assim, o acessível. que eu penso, por exemplo, com a Giovana, minha filha tem 7 anos, está no 2º ano escolar, né? E esses dias ela veio falando, mamãe, tal coleguinha meu veio falando que ele é autista. E ela veio falando assim na maior naturalidade. É claro que eu falo isso porque a Giovana ela já tem esse conhecimento de casa, né? Então a gente acaba já educando Sim. e mostrando para ela as diferenças, né? Sim. Então quando ela traz essas questões a gente já conversa e ela vê o irmãozinho. Então para ela vamos dizer assim que é mais tranquilo, né? Mas a gente sabe que tem famílias que não tem esse bate-papo em casa. Sim. Nós temos famílias que o pré-conceito começa no pai e na mãe, né? E isso acaba pulverizando ali a criança. Então, como que a escola, talvez, não sei nem se pode dizer a escola, mas talvez o professor que está ali à frente daquela sala de aula, como que ele vai se comportar com as outras crianças? Sim. Porque você não vai ficar falando o tempo inteiro, não sei nem se pode falar, mas assim, tal criança tem isso. Não, eu acho que não, né? Mas assim, qual que seria a conduta? Sim. Mais uma vez a gente parte, são particularidades. Sim. A gente parte do individual, né? Cada caso é um caso, cada família vai ser de um jeito, cada escola vai ser de um jeito. Mas quando a família aceita esse laudo, quando a família age naturalmente, consequentemente, na escola isso vai acontecer. Na escola isso vai se tornar acessível para aquela criança. Aquele ambiente da escola, principalmente com os menores, ele é natural. A criança por si só, ela não tem preconceito. Não. Principalmente os pequenos. Não né? tem. Quando começa lá, 5º, 6º ano, aí a gente já começa, né, ter bullying, ter essa questão do preconceito mais entre eles. Mas com os menores, não. Então, as estratégias, elas podem ser as mais simples. As mais simples, né? Atividades dentro da sala de aula mesmo, em que a professora, né, que tem o domínio, que é a regente, fale com as crianças de forma natural, convide a família para a família. Conscientização. Exatamente. Porque assim, a gente não pode partir do princípio de que ele é igual a todo mundo. O autista, ele não é igual a todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Não, ninguém é igual a ninguém ninguém. é igual a todo mundo. A gente tem que saber que tem particularidades. As demandas são maiores para uns e para outros não tanto. E aí, na hora de externalizar isso para a turma, tem que ser natural. Olha, você não tem enxaqueca? Né? Você não toma um remedinho para enxaqueca? Não, ele não consegue dormir. E aí ele precisa tomar um remedinho para dormir. Você não está vendo que as suas notas em ciências estão ruins? Ele não consegue aprender matemática. Não comparando, mas mostrando que ser diferente é normal. Normal. É normal ser diferente. Então, se a família aceita isso, se a diferença da criança para a família é algo normal, quando ela chega na escola, ela já traz essa bagagem. Mesmo que seja difícil ali no começo, mas as coisas vão fluir. Vão fluir de uma forma mais tranquila, né? Sim, e aí eu falo, eu ia dar um exemplo, mas eu acabei esquecendo o exemplo que eu ia dar no comecinho. Das crianças que estão ao redor vamos supor, de uma criança autista, como que a escola deve se portar. Você falou das estratégias, né? Da conscientização, e você ia dar um exemplo. Mas eu falando do Pedro, né? O Pedro sempre foi uma criança muito amável. Né? Então ele gosta de abraço, ele gosta do contato físico, né? Ele nunca teve problema com isso. O oposto de muitas outras crianças. Sim. Né? Então ele sempre foi muito de querer estar no meio das outras. Né? Só que eu sempre deixei muito claro para as escolas que ele passou que ele tinha limitações, principalmente na comunicação. Então, quando é uma criança que tem muita limitação na comunicação, esse processo ele precisa ser mediado.
A gente não pode acreditar que só soltar as crianças numa sala, entre elas vão se virar Não é e vão... assim. Não, ele tem que ser mediado, tem que ter um mediador nesse processo. Até mesmo né? para evitar as crises, né? Exatamente, de certa forma. Exatamente, porque teve um episódio do Pedro numa colônia de férias que eu fui chamada porque o Pedro bateu numa outra criança. E o Pedro não tem um perfil agressivo. Nem um pouco. Para todo mundo que conhece o Pedro sabe que o perfil do Pedro é amoroso. Só que o Pedro, em situações de ociosidade, ele tem crise. Né? Então, nesse momento, pode ter acontecido isso. Entendi. Né? Só que eu me coloquei à disposição, falei que isso poderia acontecer. Só que não agiram como deveria. E aí vai depender também do outro lugar. Vai depender da sala de aula, de quem é o professor que está ali. Né? Então, tem uma série de situações. Eu lembro quando o Mateuzinho ia para a escola. E na época o Mateuzinho, ele não tinha cadeira de rodas ainda, né? Então, a gente levava um banquinho daqueles que coloca... Tipo pra papá mesmo, sabe? Colocava na cadeirinha dele. Então eu já começava ali, né? Porque todo mundo queria um banquinho daquele. Aí depois foi comprada a cadeira adaptada, a escola comprou, enfim. E tudo é novidade para as crianças, né? Tudo é novidade. Sim. Na época o Matheus usava aparelho auditivo. Aquele aparelho não parava no ouvido dele, porque as crianças iam lá no ouvidinho dele e colocavam assim também. Elas se assustavam porque dava microfonia. É uma loucura, mas é o que você falou. Dos pititicos, das crianças, não tem essa maldade. É por isso que eu falo que esse podcast também, um dos objetivos é esse, é conscientizar as pessoas, as famílias que estão aí do outro lado, que ser diferente é normal. Todos nós somos diferentes um do outro, né? Exatamente. E eu penso assim, que aos olhos de Deus, todos somos perfeitos. Sim. Né? Sim. Todos somos, independente de religião, independente do que seja, mas aos olhos do Criador, todos nós somos perfeitos. E todos somos seres humanos, nós somos uma pessoa. Né? A criança autista, ela é uma criança. Ela, antes de ser autista, ela é criança. Ela tem limitações, ela tem momentos bons, ruins, ela tem dificuldades, como qualquer outra criança. A gente tem que entender que sim, o autismo, ele acarreta algumas consequências, ele é uma condição, né, até o fim da vida, mas que antes disso, a criança vive. Isso eu aprendo agora, depois que eu passei a atender como psicopedagoga, eu aprendi muito mais. Porque eu consegui ter o contato com as famílias, né? Com outras famílias, com outras histórias. E entender que cada criança tem uma história. Outra realidade, né? Também, que isso é muito válido. A criança autista, ela tem gosto. Ela gosta disso ou daquilo. Assim como outra criança qualquer. Qualquer outra criança. Que também não goste de algo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa, o professor, ele precisa entender, agir um pouco mais naturalmente. Porque quando falta a informação, quando falta o conhecimento e quando se tem o preconceito, né? Nem vou falar aqui de capacitismo, porque eu acho que é um outro podcast. Não, amor de Deus. Aqui a gente vai ficar horas e horas conversando. A gente traz um tereré, né? Exatamente. Porque quem não sabe, nós estamos em Dourados, Mato Grosso do Sul. Tereré, então não. Então, não tô nem entrando, até agora nem falei em nada que remete ao capacitismo. Se a gente entrar nesse nicho, vamos dizer assim, é um outro episódio. Exatamente. Vamos focar para poder conduzir só esse assunto. Mas é assim, existem muitos professores capacitistas que descaracterizam toda a história daquele laudo, daquela mãe, meu Deus, daquela procura que a mãe passou. Né? Por exemplo, eu passei 4 anos atrás do diagnóstico. Eu queria saber o que meu filho tinha. É um direito nosso. Claro. Né? Então, eu ia num neuro, eu ia no outro, eu ia na geneticista, eu fui em busca. E aí, um professor chegar para você, né? Um professor do seu filho chegar para você e falar, nossa, mas ele é tão lindo, ele não parece autista. Então, assim, para ser autista, você tem que... Tem que ser feio. É o capacitismo, né? Total. O capacitismo. Gente, como assim ele é bonito? É óbvio, ele é lindo. Isso não tem... Assim, descaracteriza, tira todo o chão da mãe, daquela história que ela tem em busca daquilo, em busca daquele laudo. Por uma ignorância, né? Totalmente. Vamos ser bem... Totalmente. Eu costumo falar para as professoras, gente, vocês não têm o que falar? Fica quietinho. Fica quieto. Fecha a boca.
Fica né? quieto. Às vezes a mãe, ela só quer um olhar acolhedor. É. A mãe autista, a mãe de autista, às vezes ela só precisa de um ombro para ela poder deitar ali 5 minutinhos e chorar. É só isso que a gente E quer. sem ser julgada. Sem julgamento, É. sabe? Natácia, você como psicopedagoga, né? A gente falou bastante sobre escolas, sobre transição de escolas. E voltando um pouquinho sobre a família, né? O que a Natácia, mãe, diria, por exemplo, para uma família que tem um filho típico, né? Sem diagnóstico, que está frequentando uma sala de aula onde tenha um síndrome de Down, onde tem autistas, porque está cada vez mais comum essas situações no ambiente escolar, e não só escolar, na sociedade como um todo, né? Todos os ambientes. O autista está em todo lugar, né? E não, em todo lugar. Então, assim, o que a Natácia, mãe e psicopedagoga, diria para essa família, para orientar essa família, né? É claro que existe um preconceito, existe, mas tem famílias que estão abertas ao conhecimento e como que ela vai passar isso para o filho de uma forma que não fique não constrangedora, mas de uma forma que fique leve, que a criança entenda que o coleguinha precisa de mais atenção, que o coleguinha precisa de um professor, uma pessoa que esteja ali só com ela, né? Porque a gente sabe que se, eu acho que se, sei lá, X% das famílias se preocupassem, né, em passar isso para os filhos, muitas coisas poderiam ser evitadas dentro da sala de aula. Com certeza. Principalmente, vamos supor, um autista na adolescência. Sim. Você imagina uma sala de aula com 20 adolescentes. Gente, é bullying atrás de bullying, né? Eu acho que o primeiro passo é a informação. E hoje em dia tem informação. Hoje em dia tem novela, tem série, tem minissérie, tem filme. Então, a informação, ela tá aí, ela tá exposta, né? Hoje em dia, você não precisa pagar R$5.000 num curso para saber o funcionamento de uma criança autista. Sim. Você entra no YouTube, tem você assiste o podcast da Renata. Gente, pronto. assiste aqui. Pronto! O que precisa eu acho que é difícil falar, né? Porque às vezes acaba a gente sendo tendenciosa para algumas coisas. Mas o olhar, né, para o outro. O olhar para o outro, um olhar mais generoso, mais empático, né? A gente ter empatia, a gente saber se colocar no lugar do outro. E aí sim, pensar, né, numa possibilidade de uma relação melhor. E passar isso para os filhos. Sim. Porque o exemplo arrasta, né? Exato. Se a criança é preconceituosa, por exemplo, uma criança machista, você pode olhar o pai. O pai não vai ser diferente. É característica. É dar o exemplo, né? Quem que é o adulto da relação? É o pai e a mãe. Então, ele é o responsável numa situação em que vê uma criança autista tendo crise, ele fala, essa criança, ela tá assim porque aconteceu alguma coisa, né? Ela tá assim porque ela tem uma condição diferente da sua. E não sair julgando, que moleque mal educado, cadê a mãe dessa criança? Falta de surra! Isso aí, lá na minha casa eu tratava com varinha. A maioria do discurso é esse. A maioria. Né? O pai e a mãe não tem esse olhar de empatia. Eu vou te ser bem sincera, Renata, o Pedro teve muitas crises, né? O Pedro teve época da gente não conseguir sair de casa, eu tá no mercado, no shopping, na rua, igreja nunca frequentei, porque era um negócio que ele tem muita hipersensibilidade, né? Então, assim, auditiva, visual, tátil, olfativa, todas as sensibilidades ele tem. Hoje está muito, né, controlado. E eu cansei, né, de sair do ambiente recebendo vários olhares julgadores. Do tipo assim, não dá conta do filho? Isso não destrói sabe. a gente, né? Nossa, muito! Destrói, porque é uma Isso luta, acaba com a gente. é uma luta interna, é uma luta com o seu filho, é uma luta contra a sociedade. Exatamente. Então, assim, quando eu vejo, na época, quando eu via crianças fazendo a mesma coisa que o Pedro, eu senti um alívio. Eu falava, meu Deus, não é só meu filho que faz isso. Ai, que coisa boa. Mas não é assim. O olhar da gente, ele tem que ser... Não é um olhar de piedade. Que aí é outra coisa que... nossa... é outro podcast. Não dá pra... assim, você... que pena dessa mãe. Não. Essa criança tem uma condição, né? Esse transtorno, ele tá ali, ele existe. Então, é por isso que essa criança tem esse tipo de comportamento. A gente tem que entender isso, né? E não julgar. Volto a falar, se não sabe o que falar,
não fala nada. É. Só você tá precisando de ajuda? Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Acolher, né? Exato. Mas nem isso as pessoas fazem, infelizmente. Não fazem. É. Eu lembro quando o Matheus fazia tratamento dos pés tortos congênitos, eu andei muito tempo com o Matheus de gesso, às vezes para uma terapia, quando fazia alguma terapia que dava. Ou eu nunca deixei de fazer minhas coisas, assim, eu digo de sair numa padaria, alguma coisa, porque o Matheus estava com gessinho, ele era pequenininho, eu saía. Mas o que eu passava, assim, desses olhares, sabe? E agora também descobri o autismo no Matheus. Sabe o que eu fiz, Natácia? Agora, ó, dica de mãe. Vamos começar a dar dica agora. Já estamos com o tempo bem... a minha dica é coisa, ó, isso daí já tem muita mãe macaca velha na minha frente. Mas assim, é que o Matheus, ele foi diagnosticado com TEA há pouco tempo. E assim, a gente foi num hospital esses dias e geralmente eu sempre vou com a cadeira de rodas, né? Nesse dia específico, tava chovendo, eu não consegui descer com ele com a cadeira de rodas. E tava com o Matheus no colo. E quem olha o Matheus assim, não fala que ele tem alguma coisa, vamos dizer. Se você ficar parando, assim, que isso acontece sempre, né? E aí a gente ficou lá esperando e tal, e o Matheus começou a ter crise no meu colo. Que aí ele se debate, ele não quer ficar no colo, sabe? Aí aquele barulhinho pra chamar a senha, ele se incomodava, ele olhava. E eu segurando ele firme aqui no colo. Aí o que eu fiz? Eu comprei aqui, sabe o cordão? Sim. Gente, em livraria tem um cordão, é bem fácil acesso, né? Super recomendo. É. Não, eu fila, boto o cordão. Não tem, olhou torto pra mim... Eu nem olho mais. Não, aí eu só mostro o cordão. Não, assim, eu tenho um laudo no celular, tenho um aqui, quantos laudos você quiser, eu falo, pode escolher, bem, tá aqui. E aí, eu comprei o cordão, e como o Matheus não gosta de ficar com o cordão, eu amarrei na mochila, sabe a alça que eu carrego? Sim. A mochilinha você carrega aqui, tem a alça, eu amarrei o cordão aqui. E no outro dia eu tinha que voltar no hospital, porque ele colocou o rotor, então 24 horas depois eu tinha que ir lá pra tirar. Cara, e eu não desci com a cadeira. Eu falei, vou testar. Só pra ver o que acontece. Desci com o cordão, amarradinho, mochilinha, Matheusinho no colo. Natácia, não demorou, acho que 10 minutos eu fui atendida. 10 minutos eu falei, gente, isso é assim, pra nós que somos mães. A gente tenta evitar as crises, porque a gente sabe o que a criança passa. É um estresse gigante, né? Isso que o Matheus é de colo, eu ainda consigo fazer isso. Mas e as crianças que já são adolescentes, que já são maiores? Grandes, né? Então, eu acredito que essa conscientização na família, dessas crianças que são típicas, que não têm diagnóstico, e saber identificar que, olha, meu amiguinho, ele precisa de uma ajuda a mais, né? Isso é fundamental para o bom convívio, né? E uma coisa, assim, voltando um pouquinho para a escola, Renata, a gente tem que pensar que toda criança sabe fazer alguma coisa. Sim. Tem uma habilidade. No caso do Pedro, é fazer slime. Ele ama fazer slime, né? Então, o ano passado teve uma situação em que a gente fez uma atividade de slime para a turma toda. E o Pedro deu um show fazendo slime. Então, assim, poder mostrar para eles que a criança é capaz. E muitos falavam assim, tia, mas ele faz tempo que ele sabe fazer slime? Olha! Tia, ele sabe, ele faz na sua casa slime? Assim, ficaram encantados. Meu Deus, o Pedro é autista e sabe fazer as coisas. Ele não sabe ler e escrever, mas ele sabe fazer as coisas. Deu show no slime. Então, assim, ter esse olhar. O que minha criança sabe fazer, né? Que pode contribuir. Muitos professores não têm esse olhar. Né? Cabe também, às vezes, a nós, terapeutas, dar, numas reuniões, essas chamadas, cutucadas, né? De forma sutil, assim. Mas você só está falando do que aquilo que ele não sabe fazer. Mas tem alguma coisa que ele sabe fazer, que essa criança domina. Em algum momento do dia aqui nessa escola, ela vai saber fazer alguma coisa. Vai mostrar uma habilidade, exatamente. Então, falta esse olhar. E aí coincide com o fato das famílias neurotípicas, né? Que não tem criança autista, identificar. Não é porque ela é autista que ela não é mais nada. Não. Antes disso, ela tem uma vida, ela tem escolhas. Ela é uma pessoa, exatamente, né? Tem isso. Exatamente. Natácia, a questão das avaliações, né? A gente falou bastante da escola, das atividades, da adaptação, enfim. E essa avaliação?
para uma criança que tem essas dificuldades, que tem as limitações, ela é feita da mesma forma? Você fala no âmbito escolar. No âmbito escolar, Isso. assim, vamos falar de notas, né? Porque Isso. muitos pais, muitas famílias se preocupam com isso também, exato. né? Aham. A quantidade de atividades, né? O Sim. tipo de prova. Sim. Tudo está relacionado ao PEI. Ao PEI. Tudo que envolve a vida escolar da criança, principalmente no quesito avaliação, tem que estar no PEI. Como é que eu vou avaliar essa criança com conteúdos, né, extensos, com uma grade curricular muito grande, se ela não tem habilidades mínimas ainda para aquela turma, né? Não, vamos deixar de lado a questão da socialização. Vamos pensar agora só numa criança na parte acadêmica, realmente. Sim, na então, parte... tem que constar ali no PEI quais são os conteúdos que serão trabalhados, para que esses conteúdos sejam cobrados depois na possível avaliação. Né? Esse possível avaliação. Na possível avaliação. Esse é um ponto. O segundo ponto seria como é que essa criança vai ser avaliada. Se é uma criança que não registra, ela não pode ser avaliada na escrita. Ela tem que ser avaliada oralmente. E muitas escolas ainda resistem muito, porque tem que ter o papel, tem que ter o registro. Mas, gente, isso não tem lógica, Natácia? Tem. Infelizmente, Renata, infelizmente, por isso que é a importância do PEI. Porque ali, se eu mostro, né, que aquela criança ainda não registra, mas que ela tem habilidades e que ela pode responder aquele conteúdo, a avaliação tem que casar com isso. Tem que vir de encontro com que é a habilidade da criança. Então, eu não vou avaliar ela na escrita. Eu vou avaliar ela oralmente. Tá, mas aí é um outro tipo de avaliação, de acordo com o que está no PEI, com o que a criança consegue, né? Exato. Tem crianças, por exemplo, eu tenho pacientes, né, que têm habilidades acima da média. Ou então, que já passaram daquela fase inicial da alfabetização. E o primeiro e o segundo ano são conteúdos muito repetitivos. Né? Então, eu tenho uma criança que ela já sabe contar até 1000, se você quiser. E ela tá no segundo aninho. Desde o pré que ela tá vendo esses números. Então, hoje ela pegou uma aversão. Por números? Por papel. Por qualquer situação que remeta à escola. Nossa. Porque, poxa vida, eu já sei os números. Eu já conheço os números. Aquilo tá pouco para ela. Tem que avançar, tem que ir além, entendeu? A adaptação escolar, às vezes a gente acha que a adaptação é só para quem não sabe, ou então para quem sabe pouco. Não, ela é para quem sabe mais, ela é para quem sabe muito. Ela também tem que existir. Tem os dois lados, né? Exatamente. Porque essa criança, igual, desde as primeiras reuniões, quando eu ia para a escola, né, eu pedia, gente, não adianta colocar o fulano para escrever os números. Ele já sabe, ele não vai escrever. E isso eu acho que nós, psicopedagogos, temos que cada vez mais entrar, né? Porque é a nossa área. Sim. E às vezes tem outros profissionais que se colocam à frente, cada um tem o seu, né, a sua importância, mas isso cabe a nós a conduzir, né? Então a criança já sabe. Então vamos colocar nesse PEI aquilo que ela ainda não sabe, né? Vamos avaliar de uma outra forma que não seja tão já batida, tão massacrada. E que a criança às vezes nem vai se interessar, nem vai fazer. Não. Então, assim, tem muitas formas de avaliar a criança. Tem inúmeras formas de avaliar a criança. Não é só no papel. Não é só no método tradicional de prova. Não. A criança, principalmente a criança autista, como as outras, eles têm muita criatividade. Então, a avaliação, ela precisa também ser pautada nisso. Naquilo que ela criou, naquilo que ela construiu, naquilo que ela produziu, não somente no método tradicional, né, na prova, no escrito. Eu acho que o método tradicional, aos poucos, vai acabar se parando. Ser otimista, hein? Porque, gente, porque assim, todas as coisas evoluindo. E eu digo assim, é para as próprias crianças especiais, sabe? E aí, a gente, infelizmente, acaba, né, batendo com a barreira nota. As notas do Pedro caíram drasticamente no último ano. Ele só tinha 9 e 10. O boletim do Pedro era só 9 e 10. No primeiro ano na escola pública, Pedro teve 6. 6,5. Eu falei, gente, como que assim? Peraí. Então, vocês avaliaram o Pedro pela primeira vez? Eu saí da escola feliz da vida. Claro. Feliz da vida. Alguém estava olhando, né? Pro Pedro como realmente o Pedro é. E não
mascarando os resultados. Porque, infelizmente, muitas escolas... Entre o capacitismo da escola. Da Ai, escola. tadinho, vamos dar 9, 10 pra ele? Ou então, não vamos mexer com aquela mãe, não? É uma possibilidade muito grande. Muito grande. Não vamos... Muito grande. Aquela mãe é barraqueira, aquela mãe vai lá no Ministério Público, ela vai processar a gente. Então, vamos deixar quieto. Mas, né? Natália, essas coisas a gente abafa. Abafa. Vamos fazer um podcast livre, sem censura. Não, mas a minha vontade, eu vou falar aqui. A minha vontade é chamar umas 3, 4 mães e a gente só contar a história. O Rodrigo vai ficar doido aqui, porque vai ser 4 mulheres falando, contando e dos filhos. Nossa! E quando começar a falar dos ex-maridos? Marido? Gente, tem que ser muita sem coisa. censura. É muita coisa. A mãe é assim, eu falo, pode ser que depois você assista esse podcast e vai ter muito mais de mãe do que de psicopedagoga. Não, mas é isso mesmo. A gente acaba... Igual a minha profissão hoje, né? Ela começou por causa do meu filho. Sim, e natural que você envolva as suas situações com o Pedro para explicar as dúvidas que eu te passei. Exato. E isso tá... Gente, quem que vai chegar para você e falar, não, Natácia, isso não é assim não. Alguém vai chegar e bater de frente com você de algo que você viveu? Exato. Não tem. Então, assim, para que autoridade melhor do que uma mãe psicopedagoga que tem o filho autista. Você entendeu? E passar e não só isso, toda a sua bagagem profissional. Sim, e você falou uma palavra, assim, bem importante, né? Hoje as mães, elas estão conhecendo cada vez mais. Sim. As mães que eu recebo hoje na clínica, né? As mães dos meus pacientes, elas sabem tanto quanto eu. Que estuda. É o que eu falo sempre no meu Instagram. Mães, estudam o diagnóstico do seu filho. Exatamente, elas estudam, elas já não se calam mais, elas já não admitem mais qualquer devolutiva, entendeu? Então, hoje as mães, elas são cada vez mais poderosas e empoderadas. Cada vez. E buscando trabalho, buscando que a profissão se alinhe a demanda do dia a dia. Sim. Porque você sabe, como eu, como muitas que te seguem, como é o nosso dia a dia. Uma loucura. Uma loucura. Né? É assim, é uma coisa desgastante. E aí não é romantizando, não. Não, claro que não. Eu acho que aqui a gente tá pra falar, igual você falou, a realidade, a verdade. Então, se a gente não buscar... Hoje, por exemplo, se eu não fosse psicopedagoga hoje, a minha vida seria infinitamente mais difícil. Se eu tivesse, por exemplo, que cumprir horário, né? Bater ponto, eu estaria lascada. Com certeza. Porque... Como que você ia acompanhar o Pedro? Como que eu saio, né? Por exemplo, entre um paciente e outro, eu busco na fono, eu levo na fono, eu chamo quando o Uber esquece. Quando o Uber... ou quando eu esqueço de pedir o Uber, ou quando eu mando na terapia errada. A terapia errada. Gente do céu. Não, mas olha, terapia errada, eu acho que é a campeã das coisas das mães. Assim, porque uma e outra você vê uma mãe chegando, não era aqui, era em outro lugar. Isso já aconteceu comigo também. Hoje aconteceu comigo. Hoje, o dia começou assim, tumultuadíssimo. Ontem já foi super tumultuado, né? E aí, semana passada, o pessoal do ABA avisou, essa semana agora, nós não vamos, né, no seu apartamento, o Pedro tem que vir até a clínica. Ok, mandei um joia, tudo certo. Tudo certo. Deixa comigo. Hoje... Mãe, e é pertinho da minha casa, né? Mãe, 10 horas, 5 para as 10 horas sai, né? Leva ele. 10h20, vem a mãe... Não, a minha mãe ia esperar elas em casa, né? Aí eu falei, mãe, espera elas que elas vão. 10h20, a secretária lá da clínica... Então, dona Natácia, cadê o Pedro? O Pedro, a gente tinha combinado, né? Ainda pegou a mensagem lá em cima e colocou aí embaixo. Eu falei, olha, desculpa. O que a gente pode fazer? Pedir desculpa. Pedir desculpa. Né? Me perdoa, eu sei que eu errei, mas assim, essa é a nossa vida. Mas eu assim, antes eu me cobrava muito mais com relação a isso. Hoje eu tenho um planner desse tamanho em casa, que é um calendário. Falei, vou resolver, porque isso daqui apitava toda hora, eu não conseguia me organizar com isso daqui. Matheus fez 12 terapias semanais. Não. Isso porque eu cortei algumas, eu cortei, né? A mãe terapeuta... Aí, ó, tá vendo como que a mãe entende das coisas? Mãe tá cada vez mais entendida.
já chegou e falou, não dá esse, pronto. Porque criança tem que ser criança, né? Brincadeiras à parte. Exatamente. E aí eu fiz um plano, eu fui na gráfica, falei, moça, eu preciso de um calendário desse tamanho assim, ó. Ela me olhou desse tamanho, né? Eu falei, morri de rir. Ela falou, mas pra que você quer isso? Eu falei assim, pra mim anotar as atividades dos meus filhos. Ela falou, nossa, deve ser balé, judô, natação, esgrima, jiu-jitsu. Inglês, francês. Eu falei, não, meu amor, é uma criança que tem só 12 terapias semanais, eu tenho mais uma filha, tenho os meus compromissos, então eu coloquei ali, e ainda a gente erra, tem dia que, todo dia, Natácia, eu acordo, antes de fazer o café, eu vou lá e confiro. Hoje eu não lembrava que ele tinha exame, ecocardiograma. Cara, você imagina, um baita de um exame que a gente vai viajar com ele para fazer o acompanhamento, eu tenho que levar em mãos. E aí, a nossa cabeça tá a milhões. Exatamente. Tá, milhões. E assim, já chegando ao fim do nosso podcast, Natácia, a gente brinca com essa situação, mas é a pura realidade. Sim. Você disse, você é mãe, psicopedagoga, que te ajudou demais com relação às questões do Pedro versus escola, enfim. E aquela mãe que está nos assistindo, que está com dificuldade com a escola, que está com dificuldade com o professor de apoio, que não sabe para onde correr, sabe? O que ela busca? Ela busca psicopedagoga, ela busca, sim, eu acredito que psicopedagogo para auxiliar, mas qual que é o primeiro passo dessa mãe? Qual que é o primeiro sinal que você falaria para essa mãe? Falar, não, ó, peraí, tem algo errado. Né? Porque muitas vezes a criança não é verbal, né? Então, assim, tem que... se é uma criança que ainda não tem um laudo, né, ainda não passou por uma avaliação de um médico, o ideal é buscar um médico especializado. Não buscar qualquer médico. Não buscar o pediatra. Né? Parece até desnecessário, né, falar isso, mas eu falo por experiência própria. Né? Quando a gente busca o pediatra, eu ouvi isso... Mães, eu tô falando sobre o meu ponto de vista, né? O pediatra, ele, infelizmente, né, ele ainda não tem o conhecimento que o neurologista, o psiquiatra infantil, aquele especializado tem. E aí ele vai falar pra mãe, não, tá tudo certo, a sua criança vai falar, tá no tempo. Vamos esperar mais 6 meses. Cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo. Eu ouvi tanto isso, tanto. Então hoje, quando chegam pra me procurar, eu indico, né, neurologista infantil especializado em autismo ou psiquiatra. A gente tem que falar, né, aqui, rede pública não existe, infelizmente. Infelizmente. Então, busque pelas associações, né, busque pelos grupos de mães. Sempre vai ter uma mãe que vai orientar. Né? Então, sempre vai ter uma mãe que já passou por isso. Já passou por isso, exatamente. E vai ali vai cortar caminho, né? Quando é uma criança, então, que chega, né, para a escola, a primeira demanda, geralmente, surge na escola, né? Eu indico procurar um psicopedagogo, né? Saber quem é o psicopedagogo e procurar. Principalmente aqueles que têm experiência, têm formação na área do autismo, né, que já tem uma certa bagagem. Porque se você procurar também o psicopedagogo que é voltado mais para a área de dificuldade de aprendizagem, às vezes não vai ter o mesmo, né, a mesma orientação. Ali, o jeito, exato, né? Então, assim, quando me procuram, eu faço a anamnese e eu faço, assim, eu dou todas as possibilidades, né, para aquela criança, para aquela mãe poder procurar por ajuda, procurar por apoio, né, me disponibilizo sempre o meu número pessoal, porque eu acho que isso você consegue se conectar mais à mãe, né? Então, infelizmente, tem clínicas grandes que não tem tanto esse cuidado, né? Esse jeito, né? Então, eu acho que a mãe, às vezes, ela precisa disso, ela precisa ela precisa não, é o que a gente quer. É um olhar acolhedor, é alguém que te mostre o caminho, é alguém que corte caminho para você, né? Então, quando você já passou por situações, quando você fala com a mãe, você já mais ou menos direciona o caminho dela. Então, eu acho que a mãe, ela tem que procurar, esses são os caminhos, né? Um médico especializado, uma associação, né? Se não tem dinheiro para pagar consulta, fazer uma vaquinha, sabe? Procurar ajuda financeira com um parente, não esperar. Eu acho que o importante é não esperar, né? Eu recentemente atendi uma mãe que ela fez, moveu mundos e fundos para pagar uma consulta. Graças a Deus ela caiu na mão de um médico muito bom. E aí esse médico já
deu o laudo, já Olha que bênção. orientou. Assim, em questão de 6 meses, ela já estava com tudo encaminhado. E a criança não tinha 3 anos ainda, 2 aninhos e pouco. Nossa. Então, isso faz toda a diferença. E aquele olhar que começa em casa, né? Começa em casa. É por isso que eu sempre falo assim, mãe, você que desconfia, que você tem aquela pulguinha atrás da orelha de algo que seu filho não tá desenvolvendo, que tá com dificuldade, não dê ouvidos àquela velha história. Você tá louca. Não é isso, né? Porque o sobrinho do meu primo falou com 5 anos. E daí? Não existe isso. Não dá. E eu canso, Natácia, todos os dias na minha rede social. Até semana passada, assim, eu acredito que foi um recorde. E a gente teve também a neuropsicóloga aqui no podcast, né? Sim. E muitas mães mandaram, falaram assim, Renata, estão achando que eu tô doida, Renata, tá achando que é coisa da minha cabeça. Então eu sempre falo, não dê ouvidos. Taca a pulguinha atrás da orelha, corre atrás, porque eu falo por experiência. Sim. Eu, no 4º neurologista, que eu descobri a questão da hidrocefalia esvácuo do Matheus, que precisava de cirurgia. Então, assim, e meu esposo sempre foi muito parceiro. Mas nessa situação ele falou, não precisa, já foi em 3, o que você vai querer ir no quarto? Eu falei, não, eu vou nela, eu quero ir nela. E aí a gente foi, e foi onde hoje ele fala, nossa, eu agradeço que você bateu o pé, porque senão o Matheus não tinha feito cirurgia de crânio, não estaria escutando, então várias e várias outras situações. Então eu acredito que a gente tem que dar sim valor a essa nossa voz interna, essa nossa intuição de mãe, né? E muitas vezes sim, se fechar ao que os outros estão falando, porque mãe sabe. É uma questão de escolha também, né? Quando você opta pelo desenvolvimento do seu filho, quando você vê que as coisas não estão caminhando, você tem que seguir. Você tem que seguir por ele, né? E aí ouvir um médico, outro médico, um terceiro, uma quarta. Sim. Imagina se você não chega no quarto. Deus me livre. Se eu ficasse com o primeiro neurologista, hoje o Pedro era um nível 3 de suporte que não saía de casa. Porque ele falava pra mim que o Pedro só era danado. Ele passou uma medicação que dopou o Pedro. E aí ele falou, olha, o Pedro é só danado, você tem que pôr limite. Nisso o Pedro já tinha uma condição. Ele nasceu, é óbvio, né? Então, assim, se eu ficasse com essa primeira informação que eu tive, com esse primeiro diagnóstico, o Pedro não teria sido tratado como ele foi. E hoje ele não teria os avanços que ele tem. Sim. E lembrando que para isso, para ter essas atitudes, essas iniciativas, você não precisa ser psicóloga, psicopedagoga, neurologista, psiquiatra, pediatra, não. Você precisa ser só uma mãe curiosa com vontade de correr atrás para as necessidades do seu filho. E deixar de lado o que o outro pensa e o que o outro fala. Né? Muitas vezes você tem que abrir mão, né, da família e dos olhares e das falas, né, que acabam magoando a gente. E você abre mão daquilo e você vai em busca. É difícil. Claro que é difícil, porque muitas vezes é a família ali, talvez o marido, alguém que vai te dar ajuda, que vai ser a sua rede de apoio. Mas muitas vezes você tem que abrir mão disso para o desenvolvimento do seu filho. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais é o seguinte, mãe, corra atrás, faça o que vem no seu coração, porque eu não quero chegar dali a 2, 3 anos, olhar para trás e falar, nossa, eu devia ter feito isso. Jamais eu quero ter esse sentimento. Exato, porque você já mostrou aqui nos podcasts, você já falou, você fala a importância do precoce, daquilo do início, né? Então já vieram pessoas aqui, profissionais, falando do quanto é importante você identificar os sinais logo nos primeiros anos de vida, né? Nos primeiros meses de vida, tudo isso é possível. Quando você tem uma mãe curiosa, que vai em busca e quer informação, a criança, ela tem uma outra vida. Um outro desenvolvimento, Um outro desenvolvimento, né? As questões de fala, de comportamento, elas são todas ali bem trabalhadas, né? Então ela tem muitos ganhos ao longo da vida dela e as consequências são menores, enfim, né? Eu acho infinitos benefícios, né? Sim. Natácia, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast maravilhoso, um super bate-papo, né? Adorei, me senti uma atriz global.
Ai, que legal. Global não, que eu não gosto muito da Globo, mas Netflix. Uma atriz da Netflix. Mas eu fico muito feliz que você tenha sentido a vontade. Espero que você... Sim. Desculpa se eu falei alguma, Capaz. né? Uma bobagem, não, alguma aqui a coisa gente tá em atravessada. casa. Aqui a gente tá em casa. Podcast Mães Conectadas é isso. É isso daqui. São mães que sentam para conversar, para discutir, para trocar ideias, experiências. E eu acredito que isso é muito válido. É isso que vai dar um gás para a mãe que está aí nos escutando e falar, poxa, isso está acontecendo comigo, né? Exato. E não só Mães Conectadas é sobre maternidade, é sobre feminilidade, autoestima, saúde mental. Nós já tivemos uma psiquiatra aqui que foi super legal também. E agora estão me pedindo um podcast sobre TDAH adulto. Olha só, Eu achei a própria TDAH adulta. Eu falei, eu tô me identificando com esse negócio. Daqui tem o laudo, viu? É? Não só TDAH de rede social, de não. modinha. De modinha, não. Tem o laudo e aí dá um podcast. Quando você quiser contar a história, você me chama pra eu falar do meu TDAH. Então tá bom. Então já vai ficar o convite. Com certeza. Já tem 2, né? O da escola, dos professores, o TDAH. E o outro pras mães aqui, tudo doido. Natácia, vamos pro nosso bate-volta? Tá. O bate-volta, pra quem não conhece, são palavras que eu falo pra Natácia e ela devolve a resposta com uma palavra, uma explicação, enfim. E se também não quiser responder, fala não quer responder. Tá bom? Tá bom. Porque aqui é assim, né? Faz o que quer. Tá. Amor. Uma palavra só? O que você quiser. Amor é compreensão, paciência, dedicação, escolha. Amor é escolha, né? E filhos. Filhos. Um prazer. Uma cerveja gelada. Churrasco. Na sexta à noite, depois que passou aquela semana inteira. Vamos combinar? Vamos combinar. Com certeza. Tá bom. Se você tivesse um superpoder, qual seria e por quê? Eita. Um superpoder. É muito injusto o que eu pensei. Não, mas pode falar. Ixi. Ai. Vou chorar. A emoção faz parte. Tranquila. Ixi, aqui eu já chorei, o povo já chorou. Tranquilo. De não ver meu filho sofrer. De não ver meu filho sendo excluído. De poder acolher, né? De estar sempre do lado dele. A hora que ele precisar, eu tô ali para defender. Eu acho que esse é o poder que eu queria ter. Eu acredito que todas as mães, assim como eu, também gostaria muito de ter esse poder. Porque qual é a mãe que não se pega, muitas vezes olhando pro seu filho e falar, e se eu faltar? Né? E se eu vir a faltar? O que vai acontecer? Quem que vai cuidar? Porque o natural da vida é nós pais irmos primeiro, né? Sim. E eu tenho um episódio muito difícil que eu passei na vida também, que foi aqui, eu vou fazer um parêntese, que foi quando o Matheus foi na neurologista, ela virou e falou assim pra mim, mãe, aproveita cada minuto do Matheus. Porque o que ela quis dizer nas entrelinhas, é claro que eu não vou me aprofundar, mas é porque o Matheus tem limitação de vida, devido à síndrome dele. E a partir desse dia, Natácia, eu comecei a olhar o Matheus com outros olhos. Você entendeu? E você, como mãe, está fazendo um trabalho maravilhoso. Você é uma mãe maravilhosa. E com certeza, o Pedro, daqui uns dias, vai estar aí, ó, voando com as próprias asas. Sim. Eu sempre falo que uma mãe, ela precisa escutar isso. Que ela está fazendo um bom trabalho. Exato. Porque a gente só está ali na luta, na lida, né? E muitas vezes todo mundo olha e fala, cara, você é uma mãe, mas ninguém fala. Ninguém quer ser a mãe, né? Ninguém quer ser a mãe. Então eu aprendi a acalmar meu coração. Sim. Sabe, diante dessa situação. É claro que não é fácil. Todos os dias não, mas muitas vezes eu me pego olhando não só para o Matheus, como para a Giovana. Sim. E é o natural, porque se fosse ao contrário, que mãe que nós seríamos, né? Exato. Uma saudade. Uma saudade dele pequenininho. Grudado nele, né? Sabe quando não anda ainda? Mas ele vai voar. Ele vai voar. Você sabe que ele vai voar. Vai. Um livro. Eu nunca li um livro inteiro. O meu TDAH nunca me permitiu. Às vezes as pessoas podem pensar, você está se justificando que nunca leu porque o TDAH, por causa do TDAH.
eu nunca entendia por que eu não conseguia ler, né? Eu aprendo por vídeo e escrevendo. Eu não consigo aprender lendo. Sim. Eu tenho que assistir o vídeo e copiar. Ou então... Para você memorizar. Pra eu poder memorizar. Então, eu sempre aprendi assim. E aí, eu nunca entendia. No mestrado, eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô lendo... Sabe quando você lê uma bula de remédio? Né? Você e que tem vários termos ali que você... Eu li os livros do mestrado assim. Eu não entendia, não entrava na minha cabeça. Eu tinha que repetir infinitas vezes as frases para poder entender. Chegava no final do livro, eu tinha entendido errado. Todo o livro. Hoje eu consigo falar isso. Hoje você consegue até reconhecer isso. Identificar o que acontecia quando eu precisava ler. Né? Hoje já não é mais vergonhoso. Eu não tenho vergonha mais. Porque eu sei o porquê. Né? Sim. Então, eu recomendo. Né? Tem um livro da Beatriz, a psiquiatra Beatriz, não lembro o sobrenome dela. Ana Beatriz? Ana Beatriz, chama Mentes Inquietas. Sim. Eu recomendo para muitas mães, porque fala muito do TDAH, né? Ela é TDAH. E hoje em dia eu vejo o TDAH como um empecilho, às vezes, maior que o autismo. Né? É estranho ouvir isso, né? Mas a gente acaba deixando muito de lado a criança com TDAH. Né? Acaba que o autista, quando ele tem um nível de suporte ali, quando ele tem as coisas estruturadinhas, organizadinhas, ele caminha. O TDAH, ele vai sendo camuflado. Ele vai sendo, né, empurrado com a barriga. Então, esse é um livro, Mentes Inquietas, que eu acho que é da Ana Beatriz, que é bem interessante. Só que eu nunca li o livro inteiro. Eu nunca consegui ler o livro inteiro. Uma felicidade. Chegar em casa e ver o Pedro. Uma frase que te define ou que você goste. Diagnóstico não é destino. Eita, essa daí é verdade. Famosa, Pura todo mundo verdade. fala, mas eu pintei lá na minha sala, diagnóstico não é destino. Então, às vezes, o pai e a mãe ficam presos ao CID, ao laudo, né, ao diagnóstico. Gente, vamos trabalhar essa criança, né, independente do que tenha. Eu falo por mim, se eu fosse me apegar a um diagnóstico, o Matheus tinha 6 meses de vida. Ele tem 4 anos. Exato. Quer experiência, né? Quer exemplo melhor. Assim, simples assim. Natácia, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada pela sua troca de experiências. Foi maravilhoso. Eu acredito que você vai vir aqui de novo, com certeza. Eu venho. E eu agradeço demais. Obrigada por você estar aqui com a gente. Tá bom, eu que agradeço o convite demais. Quero colocar também a minha rede social. Sim, eu vou colocar na descrição do vídeo. Isso, para as mães que já tem uma caminhada, ou para quem está começando, né? Uma conversa, né? Geralmente a primeira anamnese eu nem cobro, né? Os psicopedagogas podem até querer me esganar aqui, mas às vezes a família é muito humilde. Ela só precisa de um olhar. De um direcionamento. Né? Então, eu coloquei como meta, né, para minha profissão, fazer a diferença. Se eu não puder fazer a diferença para mães que passam pelo que eu passo, eu vou fazer a diferença para quem? É verdade. Né? Então, eu coloquei isso como objetivo do meu trabalho. E então, é lindo, maravilhoso. E você também, né? Poder trazer a gente para cá e ter essas pessoas que te seguem, que te ouvem. Né? Que eu tenho certeza que pelo menos uma vez no dia, na semana, você recebe ali um feedback. Renata, obrigada. Muito. Gente, quando há 10 anos atrás, a gente não tinha muito isso. Não. Né? Hoje isso está muito mais acessível. É que a maternidade atípica é uma maternidade muito solitária. E muitas vezes as mães não têm nem com quem conversar. Então eu falo que o podcast, às vezes é a mãe que vai ligar o celular, vai estar lavando uma louça, vai estar fazendo alguma coisa na correria do seu dia a dia, vai estar recebendo informações de qualidade. Exato. Né? Não é qualquer informação. Exatamente. Então, pessoal, se este conteúdo faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos da Natácia. Vocês entrem em contato com ela também pelo Instagram. E-mail? Tem e-mail. E-mail também. Vou deixar tudo certinho lá, tá bom? Então, beijos. Até o próximo vídeo. Episódio, né? Até o próximo episódio.